Meus queridos, sim, estamos dentro da Puskás Arena antes da final, da grande final da UEFA Champions League. Hoje, nesse Campo e Bola, para falar do Arsenal de Mikel Arteta e com os suas qualidades individuais, mas também com os aspectos técnicos da equipe do Arsenal, que sim, é a melhor equipe dessa UEFA Champions League. Então, eu conto com você a partir de agora. Produção, por favor, rode a vinheta. O Arteta tem muitas dúvidas para essa final, ou algumas, seja pelo momento do jogador, seja por estar voltando de lesão. Por exemplo, o Timber na lateral direita é um cara que a gente não sabe se vai para campo, porque está mais de 2 meses sem jogar. Pega um Kvaratskhelia que está voando, ao mesmo tempo que quando enfrentou um zagueiro pela direita, que pode ser o Mosquera, a outra opção, o Kvara foi muito bem na semifinal contra o Stanisic, então fica a dúvida. Com a melhor dupla de zaga do mundo hoje, só 5 gols tomados nessa Champions League, um mata-mata tomando só 2, quase impecável, e outros gols tomados num jogo contra o Kairat, que valia quase nada. Calafiori, mais um zagueiro pelo lado esquerdo, Declan Rice e Zubimendi. Aqui tem a outra dúvida, não no Rice, que é a principal liderança desse time, mas no Zubimendi pode ser o Lewis Skelly, que já foi escalado, que vem ganhando a titularidade. O Zubimendi me parece um cara cansado, desgastado, com as pernas cansadas depois de tantos jogos assim ao longo da temporada, desde que chegou, folgou quase nada e chega num momento muito desgastado, com a confiança um pouco mais embaixo, então pode ser o Lewis Skelly. O Odegaard, que volta a ser importante nessa reta final. Saka, um dos principais jogadores desse time, capitão, voltou e tem feito a diferença. Com Eze, e aí é muito mais pelo momento de Martinelli e Trossard, que oscilam demais, o momento dos dois não é legal. Tem momentos muito bons, mas também tem momentos ruins. O Eze é um cara que dá mais consistência, um jogo entre linhas, a gente vai falar sobre isso. Com o Gyökeres, que acho que acendeu nessa fase final. Vocês não se preocupam que a galera tá fazendo o teste aqui pro nosso grande evento de sábado, tá? Então eu vou colocar o time que eu acho que vai ser, conversando muito também com a nossa Tati Mantovani. Eu acho que vem o Mosquera para a lateral direita, acho que vem o Lewis Skelly no meio no lugar do Zubimendi, e aí a gente mexe um pouquinho, porque o Rice passa a ser o cara mais dessa saída de bola, e aqui um 4-3-3, mas com o triângulo mais invertido, porque o Odegaard é um cara que participa muito do jogo. Ele é o cara que tem esse jogo entre linhas. O Eze geralmente joga aqui, né, atrás do Gyökeres, que é um cara que, com campo para correr, é muito interessante, tem muita imposição física. O duelo dele com o Pátio, imagino eu, vai ser muito corpo a corpo, então vai ser legal da gente assistir. Tem no campo para correr com o PSG subindo suas linhas. O jogo vai passar muito pelo pé do Declan Rice, que baixa aqui um pouquinho perto dos zagueiros, né? O Saliba e o Gabriel Magalhães têm uma boa saída de bola, tem uma qualidade no passe para o Lewis Skelly, que está aqui no meio. Ele é um cara de mais arraste e condução de bola. Vou usar até... Ele leva mais a bola, ele conduz mais a bola. O Zubimendi é um cara que tem o passe mais vertical, ele encontra mais esse passe de rompelinha. O Lewis Skelly é um cara que se movimenta, arrasta mais posse de bola, principalmente pelo lado esquerdo. Existe uma possibilidade de ser o Nkapé na esquerda para fechar um pouquinho mais? Sim, existe, mas eu acho que vem o Calafiori que tem sido escolhido. O Calafiori, então, ele anda mais para dentro, o Lewis Skelly, ele anda um pouquinho mais para frente, né? Quase que um do lado do outro por aqui, porque o Odegaard é esse cara. O Eze, como fica Martinelli, Trossard aberto pelo lado esquerdo, não acho que o Eze vai ficar tanto lá não, tá? Acho que o Eze vai andar mais para dentro. O Eze é um cara que dá o jogo entre linhas, que o Arsenal sofreu muitas vezes e não teve ao longo da temporada, porque numa construção, o Mosquera pelo lado direito, ele é um zagueiro, né, que está improvisado. O Saliba, o Rice é esse cara que faz esse movimento aqui entre os dois. Gabriel Magalhães também tem liberdade. O Calafiori anda um pouquinho para dentro. Pode ser que com o Eze ele faça o corredor para o Eze andar para dentro. E, nossa, fez uma seta horrorosa, né? Para o Eze andar para dentro muitas vezes e liberar esse espaço para o Calafiori, quem sabe, conseguir construir um pouco mais aberto. O Gyökeres é um cara que dá profundidade para esse time, então ele é um cara mais de área, não vai se movimentar tanto, mas ele tem muita explosão. Se pegar a defesa do PSG
marcando muito em cima, pode sobrar um espaço nas costas, mas o principal problema do Arsenal tem sido quando tem posse, uma posse que controla jogo e que tenta controlar jogo, mas que por muitas vezes é ineficiente, porque tem pouco esse jogo aqui, ó. Essa bola passa pouco nesse setor do campo. Ela roda de Saka para Odegaard, para Eze, vai rodando de um lado para o outro, mas tem pouco entre linhas, o que não acontece quando tem o Odegaard. Eu vou abrir bem o Saka pelo lado direito, que é o que eu acho que vai acontecer. O Calafiori pode ser um pouquinho mais aqui, e aqui a gente vai ter, imagino eu, Odegaard e Saka se procurando muito, buscando muito esse jogo para fazer essa bola chegar no Gyökeres. O Gyökeres precisa de oportunidade para finalizar. Muitas vezes ele passa quase que como um fantasma ao longo do jogo, porque participa pouco, quase não pega na bola. Ele é um cara que consegue fazer muito bem esse pivô aqui, e imagino eu que vai tentar cair mais pro lado do Marquinhos por ser um cara menos físico do que o Pátio. Vai ser um jogo que vai passar muito pela importância desse cara aqui, ó. Que se eu conseguir clicar nele, mas é Declan Rice, tá? Declan Rice é o principal jogador desse time. Jogador passando atrás aqui, é o principal cara desse time que vai participar em todos os momentos defensivos e ofensivos, mas é o cara do equilíbrio que vai sair dessa posição para poder andar para frente. É um cara que tem chegada pelos dois lados, e aí se a gente tiver o Zubimendi fazendo essa saída de bola, deixa eu colocar o Zubimendi no Luiz Skelly, ele participa mais, e aí o que acontece muito é que o Rice ataca essa última linha muitas vezes com infiltração do lado do Gyökeres, e aí faz a defesa adversária andar para trás, e aí sobra esse espaço aqui, só para eu marcar para vocês, para o Odegaard participar do jogo, para o Odegaard ter esse jogo entre linhas. O gol que o Arsenal faz contra o West Ham é um gol muito importante, de um Odegaard que participa muito do jogo, vindo buscar pelo lado direito, aproximando do Saka, muito na construção, mas também entrando na área, sendo importante para finalizar. Se a gente tiver ou Martinelli ou Trossard, é para ter um cara mais físico pelo lado esquerdo, é para ter um cara mais de corredor e de mais correria do que o Eze, que é um pouco mais de bola no pé, que é um pouco mais de um cara que anda para dentro para grudar no Gyökeres. E a gente fala do Gyökeres, que eu acho que não vai ficar no banco, porque 70 pau, o cara não vai segurar ele no banco de reservas no jogo mais importante da temporada, mas a gente sabe que existe uma pequena possibilidade, mas existe do Havertz, que é um dos preferidos, um dos caras que o Arteta gosta muito, também jogar como camisa 9 ou como um falso 9 para o funcionamento desse time, tá? Pensando que eu acho que esse vai ser o time titular, a gente está falando de um Arsenal com o Raya, um dos melhores goleiros da temporada. Vou botar o Lewis Skelly porque acho que ele vai fazer esse comando no meio campo do lado do Declan Rice, ganha muito na saída de bola, perde um pouquinho na chegada, mas por que tudo bem você perder um pouquinho na chegada? Porque você tem o Odegaard, ele não é ele é quase que um terceiro homem de meio, né? Não é o meia de ligação, porque ele se movimenta muito. Várias vezes ele baixa para jogar, e vai depender muito também do dia que tiver o nosso Bukayo Saka, um dos principais jogadores desse time, o capitão, um cara que foi decisivo na fase final, o poder de finalização dele, de chegar, de tomada de decisão perto do gol da equipe do PSG. É um jogo muito difícil, é quase que um cobertor curto, porque eu não imagino o Arsenal baixando, não. Eu acho que vai se defender mais, acho que vai deixar a bola mais com o PSG, ou quando tiver a bola vai ser um jogo de mais controle, quase que para minimizar mais os erros do que arriscar qualquer coisa do meio para frente, principalmente do meio para trás, mas vai ser uma marcação que eu imagino em cima, tá? O Odegaard pode dar um passo à frente para pressionar, mas esse duelo no meio de campo com Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, que vai sair, um dos zagueiros muito provavelmente vai ter que sair à caça, mas também Saliba e Gabriel Magalhães defendem muito bem profundidade, tá bom? Vai se defender, mas vai tirar um pouquinho mais lá em cima. Esse é o Arsenal de Mikel Arteta. Meus queridos, afinal vocês já sabem, acompanham aqui com a gente na TNT Sports. O pré-jogo é cedinho, lá no sábado, e você vem com a gente, tá? PSG e esse Arsenal aqui. Deixa nos comentários o seu palpite, o que você acha do Arsenal. Já te adianto, não vai ser goleada. Pode ir tirando o cavalinho da chuva. O Arsenal tem a melhor defesa do mundo. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.